sétimos anos! How are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar hoje, então, nossa segunda atividade do quarto bimestre. Estamos no final do ano, hein, pessoal? Hoje, então, dia 1º de outubro, nós vamos fazer atividade no caderno e na apostila número 3, ok? Então, vamos lá? Let's go! Então, turminha, vocês copiaram, tá? Estes pronomes indefinidos que nós temos em inglês, certo? A tabelinha e o exercício número 1. Então, vou explicar para vocês, tá? Então, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês 4 pronomes indefinidos em inglês. Nós temos mais, tá? Mas vou mostrar apenas estes 4. Nós temos o a, o am, o some e o any, tá? O a e o am, eles possuem a mesma tradução. Significa um ou uma, tá? O some e o any possuem a mesma tradução. Algum ou alguma. Aí vocês vão perguntar assim para mim, mas teacher, se eles possuem a mesma tradução, como que eu vou saber utilizá-los? É aí que nós vamos entrar. Como utilizar os pronomes indefinidos, certo? Vamos lá para a tabelinha, então? Seguinte, sétimo ano. Como eu disse para vocês, como utilizar os pronomes? Na semana passada, nós aprendemos sobre substantivo contável e incontável. Contável, tudo aquilo que eu consigo contar sem a ajuda de nada, tá? E incontável, preciso de uma ajudinha de algo para contar. Geralmente, quem são os incontáveis? Os líquidos, os pós e os grãos, certo? Então, veja bem. Isto nós vamos utilizar agora, tá? Vai ser fundamental para a gente saber completar os pronomes indefinidos. Veja bem, quando que eu posso usar o a ou o am? Eu só vou utilizar os dois quando eu tiver um substantivo contável e ele estiver no singular, não importa o tipo de frase, se for afirmativa, se for negativa ou interrogativa. O que importa é o substantivo ser contável e ter apenas um. A diferença entre eles é que o a eu só vou usar antes de substantivos que começam por som consonantal e o am antes de substantivos que começam por sons vocálicos, tá? O some, aonde eu vou usar o some? O some eu só vou utilizar nas frases positivas com substantivo contável no plural ou incontável quando for afirmativa. E quando eu vou usar o N? Quando for negativa ou pergunta, tanto no plural contável quanto no incontável. Então, turminha, eu falando para vocês essa tabela, fica um pouquinho complicado de compreender, certo? Mas eu vou agora explicar no exercício, vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá? Então, olha só, temos aqui o exercício número 1. Percebam que todas as frases têm esse is, there ou there are. É o verbo haver, tá? É o verbo a. Então, vamos analisar o nosso primeiro substantivo. O substantivo egg. Olha ele aqui. Egg. Pensem comigo. Eu consigo contar o egg? O ovo? Consigo. Se eu consigo, olha na tabelinha. Ele é um substantivo contável. Quantos ovos eu tenho aí? Eu só tenho um. Como que eu sei? Porque não tem a letra S, não está no plural. Ah, que tipo de frase é essa? É uma pergunta,
certo? Olha o ponto de interrogação aqui, uma pergunta. Agora resume tudo. Pergunta, substantivo contável no singular. O que eu vou usar? Olha na tabelinha lá do caderno. A ou am? Eu vou usar am. Por quê? Porque egg começa com vogal. Tem som vocálico no início dela, certo? Letra B. Vamos analisar potatoes, batatas. Consigo contar as batatas? Sim. Quantas batatas eu tenho? Várias, porque tem S. Então, olha na tabelinha, contável plural. Contável plural eu tenho some e tenho N para usar. Você vai olhar que tipo de frase é essa. Vamos lá. Não tem ponto de interrogação. Não tem o not, que é isso daqui, ó. Esse NT é o not. Não tem. Então, ela é uma frase positiva. Frase afirmativa com contável no plural, o que eu vou usar? Some, tá? Então, sempre vão seguindo a tabelinha. Letra C, olha só. Pear, pera. Pera, substantivo contável, está no singular. Contável singular, certo? A ou an. Como pear começa com consoante, som consonantal, tá? Eu vou usar a. Aqui é a, gente, não é N, não. Vamos riscar aqui, né? Ops, acho que a teacher copiou errado. Ó, a. H aqui é só o A, certo? Por que A? Porque, ó, eu consigo contar a pera, eu só tenho uma, certo? Então, é Azinho. Letra D. Milk. Vamos lá para o milk. Substantivo incontável. Não tem como contar o leite. Se ele é incontável, eu posso usar o some ou o N. Que tipo de frase é essa? É frase positiva. Então, eu vou usar some. There is some milk in the bottle. Há algum leite na garrafa, certo? Ah, eu não traduzi essas daqui para vocês. A letra A, ó. Is there an egg in the bread? Há um ovo no pão? Letra B. There are some potatoes in the fridge. Há algumas batatas na geladeira. There isn't a pear in the market. Não há alguma pera no mercado. E a letra D. Há algum leite na garrafa. Certo? Letra E. Vamos lá. Orange. Consigo contar? Sim. Substantivo contável. Só tenho uma, singular, a ou am. Como orange começa com som vocálico, am. Is there an orange in the juice? Há uma laranja no suco, tá? Letra F, potatoes, não, onions. Aqui, onions, cebolas. Dá para contar cebola? Sim, substantivo contável. Quantas eu tenho? Mais de uma, porque tem a letra S, plural. Se eu tenho mais de uma, plural contável. Tenho que ver que tipo de frase é. Não tem ponto de interrogação, não tem o not. Então, o que vai ser? Some. There are some onions in the pizza. Há algumas cebolas na pizza. E a letra G, honey. Mel. Dá para contar? Não. Substantivo incontável. Incontável, posso usar some ou posso usar any. Então, eu tenho que analisar o tipo de frase. É uma pergunta, uma question. Então, eu vou usar any. Is there any honey in the pancake? Há algum mel na panqueca? Certo?
Então, turminha, a gente tem que sempre analisando a tabelinha para a gente não errar, ok? Então, agora... Ops, parece que travou aqui o vídeo, vamos lá. Então, agora, nós vamos para a apostila na página 24, fazendo exatamente isso. Só que aqui, nós vamos usar o a, o am e o some. Nós não vamos usar o N neste exercício. Por quê? Só tem o substantivo. Não dá para você saber se é afirmativa ou negativa, tá? Então, vamos lá. A large cake. Um bolo. Dá para eu contar? Sim, o bolo dá para contar. Singular? Singular porque não tem S. Então, olha lá. Contável no singular, A ou M. Como começa por consoante, A, certo? Letra B, flour, farinha. Dá para contar farinha? Não. Se não dá para contar, some. Então, tudo que for incontável é some. Tudo que for contável singular é A ou M. E tudo que for contável no plural é some também. Então, tem que prestar bem atenção. Que essa matéria ela não é difícil, mas ela requer atenção, tá? Potatoes, batatas. Dá para contar, mas ela está no plural. Então, vou usar some, algumas batatas. Marmalade, marmelada. Substantivo incontável, some. Donuts, as rosquinhas. Dá para contar? Dá para contar sim. Tá no singular? Não. Tá no plural, então, some. Butter, manteiga. Dá para contar? Dá? Não. Substantivo incontável, some. Melon, dá para contar o melão? Dá para contar. Quantos melões eu tenho? Só um. Então, não vou usar o some. Vou usar o a ou am. Como melon começa por som consonantal, começa por consoante, A. Egg, consigo contar o ovo? Sim. Quantos ovos eu tenho? Só um, porque não está no plural. Egg começa por som vocálico, então, am, ok? Orange juice, suco de laranja, dá para contar? Não, só se eu tiver ajuda de algo, então, incontável. Some orange juice. Milk, leite, dá para contar? Não, só se eu tiver ajuda do copo, da garrafa, da xícara, mas o leite em si não dá. Então, some. Tomato, tomate, consigo contar o tomate? Sim. Quantos tomates eu tenho? Só um, porque ele não está no plural. Am, vou usar A, porque começa por som de consoante. Apples, maçãs, dá para contar? Sim. Singular ou plural? Plural, então, some. Sandwich, dá para contar? Dá para contar. Quantos sanduíches eu tenho? Só um. Como só tenho um e sanduíche começa por som de consoante, A. Sugar, açúcar, dá para contar? No. Incontável. Some sugar. Onion, cebola, dá para contar? Dá. Quantas cebolas eu tenho? Só uma, só one. Então, eu vou usar A ou am. Como onion começa por vogal, som vocálico, am. Certinho, sétimo ano. Então, a nossa atividade de hoje foi essa. E na próxima aula nós vamos continuar fazendo sobre esse assunto, ok? Dúvidas, a gente tira lá no WhatsApp e eu quero ver o retorno das atividades de vocês, ok? Goodbye!